Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Chegou o grande dia da consagração do sumo sacerdote Arão e os seus filhos, que seriam também sacerdotes. Quem vai fazer essa primeira consagração vai ser Moisés. E aí, no capítulo 8 de Levítico, no verso 1, diz assim: o Senhor disse a Moisés. No verso 2 fala: leve Arão e os filhos dele, as vestes, o óleo da unção, novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. Reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Então aqui nós temos um resumo de tudo que esse capítulo vai falar no verso 1, 2 e 3. Ele fala para Moisés reunir à porta da tenda Arão, os filhos dele, as vestes que seriam vestidas sobre eles, tudo isso tinha que ser santificado, o óleo da unção, o novilho, que é para a oferta pelo pecado, 2 carneiros, um para o holocausto e outro para a consagração dos sacerdotes. O cesto de pães ázimos. Esse cesto de pães ázimos, ele se refere ao quê? Quando o sacerdote, ele não vai falar sobre ele nesse capítulo, mas por que fala isso aqui? Porque quando os sacerdotes fossem ser separados, ser consagrados ao Senhor, eles, Arão e os seus filhos, deveriam levar uma oferta. Essa oferta não seria comida, essa oferta seria totalmente queimada, e essa oferta é o cesto de pães ázimos. Isso tem em Levítico capítulo 6, do verso 19 ao 23, tá bom? Então eu já destaquei aqui, porque talvez você estudou e ficou procurando esse cesto aqui, não achou. Então vamos lá. Ia levar também toda a congregação para testemunhar, afinal de contas, é sobre essa congregação que eles iriam ministrar, tá certo? Veja também Êxodo capítulo 29, do verso 1 ao 37, onde Deus havia dito aqui para fazer toda essa cerimônia, né? Aqui em Êxodo vai falar as mesmas coisas, só que aqui em Levítico, a diferença é que em Levítico 8, Moisés está praticando. Lá em Êxodo, Deus estava ordenando como seria o dia que chegasse, o dia de separar os sacerdotes. E detalhe, o dia da separação, da consagração dos sacerdotes, foi o mesmo dia em que o tabernáculo terminou de ser montado, e aí Moisés faz 2 coisas. Ele separa, consagra, santifica os sacerdotes e também o tabernáculo, tá bom? Então nós vamos para cá. Qual foi o procedimento? A primeira coisa que acontece vai ser o seguinte, ó, verso 5. Então Moisés disse à congregação: isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Moisés está lembrando lá de Êxodo 29. E ele fala assim, no verso 6, e fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem e mandou que se lavassem com água. Não é lindo isso aqui? A primeira coisa que acontece com esses sacerdotes, eles estão ali, né, num ambiente ainda normal, né, um ambiente secular, onde todos eles são relativamente iguais, estão todos sujos pelo pecado, e aí a primeira coisa que começa a acontecer, eles passarem pelas águas, eles se lavam, né? Isso aqui é evidentemente uma figura do batismo. Aqui, claro, você vai lembrar que eles foram batizados no mar, lá no Mar Vermelho, quando eles passam. Mas aqui, especificamente para o sacerdócio, é isso que eu quero dizer. Agora eles se lavaram com água, no verso 6. Logo em seguida, Arão, né? Moisés vai vestir Arão com a vestimenta do sumo sacerdote. Aí você vai ver que o sumo sacerdote, que é o principal, no caso aqui o primeiro deles, foi Arão, ele carrega no seu corpo aquela vestimenta linda, aquela com as mesmas cores do tabernáculo, com as pedras que representam as 12 tribos no peitoral do juízo. Então ele está carregando o tabernáculo em si, ele está carregando o povo em si, ele é a representação de Cristo Jesus que carrega no seu peito, tá bom? E os seus filhos, que são sacerdotes, representam a igreja, que é sacerdote com ele, tá bom? Agora vamos lá, primeira coisa, se lavar com água. Outra tipologia que a água se refere, além do batismo, é também a limpeza da água pela palavra, tá certo? Então a primeira coisa que acontece para o sacerdócio, ele ser limpo das suas más interpretações, das suas más percepções do mundo, e agora ele é limpo pela palavra, e nós temos a nossa mente renovada dia após dia para agradar o Senhor. Arão então vai ser vestido com a roupa de sumo sacerdote, versos 7 ao 9.
Moisés vai ungir o tabernáculo no mesmo dia em que terminou de ser montado. No verso 10 e verso 11 você começa a ver essa unção aí com óleo, mas não foi só óleo que vem sobre o tabernáculo, também sangue nós vamos ver. E por que nós sabemos que esse aqui é o dia em que o tabernáculo foi montado? Números, capítulo 1, verso 7. Anote aí, né? Você vai ver que essa unção acontece no dia em que ele é montado e ele está sendo ungido aqui em Levítico 8, Números 7, 1. Vai falar sobre isso. Agora ele vai ungir Arão com óleo, no verso 12. Né? Só um detalhe. Aqui, quando eu falei de ser ungido no mesmo dia, diz assim no verso 10. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo, tudo que havia nele e o consagrou. Né? Se a gente ler Números capítulo 7, verso 1, fala assim: no dia que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ele ungiu e consagrou juntamente todos os utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences. Então a gente sabe que o dia é o mesmo dia que o tabernáculo terminou, foi então para ele iniciar os seus trabalhos, isso faz todo sentido. Então você tem que ungir o tabernáculo. E um detalhe, essa palavra ungir é de onde vem a palavra Messias, porque Messias é ungido, Cristo é ungido. Por isso que o tabernáculo, olha que coisa linda, por isso que o sumo sacerdote que foi ungido, aqui você vai ver que ele ungiu Arão com óleo. Ele ungiu Arão com óleo. No verso 12 vai falar assim, ó. E no verso 10 falou que ele ungiu o tabernáculo e tudo, né? Sete vezes aspergiu óleo sobre o altar e ungiu o altar e todos os utensílios, bem como a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Lembra do Salmo 133? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como o óleo que desce pela barba, a barba de Arão. Né? E aí, essa ligação que o salmista está fazendo, ele fala assim, olha que coisa linda, quão bom que quão suave que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce, ele vem na cabeça e ele separa, depois ele se une, a união dos irmãos, ele se une, como na barba de Arão. E aí vai falar depois do Monte Sião e tudo, e fala assim, porque ali o Senhor ordena a bênção, ali aonde? Na união, não é no Monte Sião e nem na barba. O Senhor ordena a bênção na união dos irmãos. Mas olha que coisa linda, Arão, o sumo sacerdote, foi ungido, assim como o tabernáculo também foi ungido. E o que a palavra ungido quer dizer? Messiado. Isso fala do Messias, isso fala de Cristo. É por isso que tantas vezes nós vemos a figura, a tipologia de Cristo no tabernáculo e em Arão. Por quê? Porque eles são ungidos, ou seja, eles foram messiados. Eles estão relacionados, intimamente ligados com o Messias. É chique demais. É uma coisa muito linda isso aqui. Então é por isso que nós olhamos, investigamos, e a gente pega a carta aos Hebreus, por exemplo, e por exemplo, você vai lendo o Novo Testamento, você vai vendo os autores falando do tabernáculo e conectando com Cristo, com a igreja. É por causa disso. Mas vamos lá. Depois que ungiu Arão com óleo, ele vestiu todos os sacerdotes. No caso, a vestimenta dos sacerdotes é bem mais simples, né? Uma vestimenta bem bem menos cheia de coisa, somente túnica, cinto e turbante, né? Você vai ver que não tem tanta aquela pompa, né? E é claro que isso nos diferencia muito do nosso sumo sacerdote eterno que nós temos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí agora Moisés vai pegar o novilho da oferta pelo pecado, esse novilho está relacionado e vai purificar o altar com o sangue dele, tá? Isso está aqui, ó, do verso 14 a 17, mas esse novilho da oferta pelo pecado, quem lembra de Levítico 4, vai lembrar o seguinte, que eu falei sobre o pecado, quando o pecado era cometido pelo povo, pelo indivíduo, pelo povo, por um líder e por um sacerdote. Pois bem, então aqui, ó, esse novilho pela oferta do pecado é aquele que aparece lá em Levítico 4, versos 1 a 12. Anota aí, Levítico 4, versos 1 a 12, tá? Veja bem, o novilho pelo pecado, o carneiro do holocausto, né? E aí você vai ver que vai aspergir sangue, vai passar sangue também em todas as peças do tabernáculo. Onde você vai ver isso? Hebreus 9, do 20 ao 21. Então o tabernáculo ele foi ungido com óleo e consagrado com sangue.
Hebreus 9, 20 e 21. Você vai ver isso. Então, o óleo que aponta para a unção e fala do Espírito Santo, e o sangue que fala da ação do Messias, de Cristo, né? Morreu na cruz do Calvário por nós e teve que ascender ao céu para que o Espírito fosse enviado a nós. Então, tudo isso aqui fala da vida, da obra, da morte, da ascensão de Cristo e do trabalho de Cristo como sumo sacerdote no céu. Carneiro do holocausto, o carneiro da consagração, aí sim você tem uma agora para consagrar os sacerdotes, né? E você vai ter depois a aspersão do óleo e sangue sobre Arão e os seus filhos. Um detalhe muito importante, o ungido aqui foi Arão. Sobre os filhos dele acontece a aspersão de óleo e sangue, mas não acontece a unção dos filhos dele. Então, aquele que foi consagrado ao Messiado e que está ligado diretamente com o Messias é o sumo sacerdote. Está entendendo, hein? Claro que os outros, onde foi aspergido o sangue e o óleo, isso fala de nós também, porque o próprio Arão também foi, mas fala de nós aqui também, né? Por quê? Porque nós somos sacerdotes de Deus com Cristo, que é o sumo sacerdote. E eles vão ficar 7 dias em consagração. 7 dias fala de muita coisa, fala de perfeição, fala dos 7 dias da criação e fala de muitas outras coisas também, né? O número 7 é muito emblemático. Eu vou deixar esse quadro livre para você tirar aquele print legal e peço que você ore pela minha vida, pela minha família, pelo nosso ministério, pelo nosso trabalho que a gente tem feito, que Deus possa te abençoar poderosamente. Até o próximo estudo, se Deus quiser.